Olá, somos acadêmicos do sexto período do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a Cássia. Eu sou a Samanta. Eu sou a Luciana. Eu sou o Francivaldo. Hoje nós iremos explanar sobre o ensaio de sondagem de solo, especificamente o ensaio de palheta in situ, também conhecido como Vaniteste. O ensaio de sondagem de solo é de extrema importância na construção civil, visto que todas as obras de engenharia se assentam sobre o solo. Através dele, é possível conhecer as características do terreno, diferentes camadas de solo, classificar cada camada, verificar o nível do lençol freático e a capacidade de carga desse solo em várias profundidades, determinando o seu provável comportamento mecânico. Com base nesses dados, é possível definir o tipo de fundação que será utilizada na obra. Quando não se conhece o que há no subsolo, é grande a chance de super ou subdimensionar a fundação ou a estrutura. Corrigir os danos resultantes de problemas de fundação, quando a obra já está pronta ou em andamento, torna-se muito oneroso. Bem, existem vários tipos de ensaio de solos. Entre eles, os principais, nós podemos destacar o ensaio de penetração, o ensaio padronizado de penetração, que é o SPT. Ele é melhor aplicável nos solos granulares, e as principais características que podem ser determinadas com ele é a avaliação qualitativa do estado de compacidade ou consistência, comparação qualitativa da estratigrafia do subsolo. Ele é muito utilizado principalmente porque é recomendado para os projetos públicos. O Tribunal de Contas, a Controladoria Gerais dos Estados, elas exigem especificamente o SPT. Também tem outros bem conhecidos, como a penetração estática de cone. Ela também é recomendada, melhor aplicável para os granulares, e as principais características que ela traz: avaliação contínua de compacidade e resistência de solos granulares, e a avaliação contínua de resistência não drenada dos solos argilosos. Também tem o ensaio pressiométrico, também é recomendado, melhor aplicável nos solos granulares, e ela traz as principais características: o coeficiente de empuxo no repouso, a compressibilidade e a resistência ao cisalhamento. Mas aqui nós vamos tratar especificamente do ensaio de paleta. O ensaio de paleta, ele é melhor aplicável nos solos coesivos e não aplicável nos solos granulares. E as principais características que ele vai trazer é a resistência não drenada dos solos argilosos. O principal objetivo do ensaio Vaniteste ou de palheta é a determinação da resistência ao cisalhamento não drenado de argilas moles, podendo-se obtê-las tanto para a amostra em estado indeformado, quanto para a amostra em estado deformado ou amolgado. A partir de variações das formas e dimensões da palheta, pode-se ainda investigar a anisotropia da resistência não drenada do material. A anisotropia, ela trata da direção que o solo vai se direcionar, vai tomar quando sofrer o carregamento. Bem, vale comentarmos ainda que o ensaio de palheta ele foi desenvolvido na Suécia no ano de 1919 por John Wolfson. Já na década de 40, ele foi aperfeiçoado, assumindo a forma que é empregada até nos dias atuais. Esse tipo de ensaio chegou ao Brasil no ano de 1949 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, mas só foi normatizado pela ABNT em 1989. O ensaio de palheta Vaniteste foi normatizado pela NBR 10.905 de 89. Ele prescreve um método para a determinação da resistência do solo não drenado in situ, ou seja, em campo, no local, para solos argilosos moles a rijo, realizado por meio de uma palheta de seção cruciforme, em formato de cruz, nele inserida, e acaba sendo submetida a um torque capaz de cisalhar o solo através de rotação. Isso ocorre devido à retirada de amostras indeformadas, até porque é um solo argiloso, que é os solos argilosos de moles a rijos, e implica numa possível deformação da amostra quando ele é transportado, às vezes de um local para outro,
já que o objetivo é medir a resistência ao cisalhamento, ou seja, a tensão aplicada àquele tipo de solo. Bem, as vantagens, né, desse tipo de ensaio. É possível realizar medida direta da resistência ao cisalhamento não drenado, né, que é o SU. É possível obter a medida da sensibilidade desse solo argiloso, excelente para os ensaios em taludes, e pode ser automatizada, né, usando coleta computadorizada dos dados. Agora, as desvantagens. Como a Cássia falou, ele é limitado a argilas e silts. A disponibilidade de equipamentos ainda restrita aos grandes centros. Existem muitas falhas com os equipamentos manuais. Com o equipamento automático, existe maior segurança nos resultados, mas o custo é muito alto. Problemas na execução e interpretação desses dados. O amolgamento do solo, né, que é a perda de resistência do solo após a destruição, né, da sua estrutura. Não deve ser executado em areias, tufas e em solos com pedregulhos ou conchas. Não coleta a amostra, né, o que impede a caracterização direta desse solo. Não permite a determinação direta do nível de água, né, daquele solo, nível do lençol freático. Exige melhor formação da equipe responsável, né, por aquele ensaio. E também depende do fornecimento de energia elétrica, né, para a utilização do sistema mecânico. Como eu apresentei para vocês, esse tipo de ensaio, nós abordamos, em sua maior parte, desvantagens, né, mais do que vantagens. Mas por que isso? Porque esse ensaio só é confiável, né, de forma geral, ele tem uma maior confiabilidade no ensaio mecânico. Então, eu falei de forma geral das vantagens e desvantagens, porém, para que se tenha resultados favoráveis, né, confiáveis, o ensaio deve ser feito de forma mecanizada, porque o ensaio feito de forma manual pode ocorrer erros em seu resultado, que a gente vai falar mais à frente quando a gente falar de equipamentos, né, os tipos de equipamentos. Então, você vai entender essa diferença, né, da precisão desses dados. Bem, nos equipamentos, existem dois tipos básicos de equipamentos que são empregados no ensaio Vanitest, que são o de tipo A, que ocorre sem a perfuração prévia desse solo argiloso, e eles utilizam, como vocês podem ver, esse equipamento, que é muito parecido, né, com o equipamento do tipo B. Aqui eles têm uma manivela, ou seja, ele é feito de forma manual, né? E o ensaio do tipo B, que eles realizam com perfuração prévia. Então, aqui está a imagem também, ele muda pouca coisa, um equipamento do outro. Ele muda a haste, que é onde vai fazer a perfuração desse solo, também com manivela. Bem, as características comuns aos tipos de equipamentos A e B são a palheta, né? Ele utiliza a palheta com 4 pás de aço em alta resistência, com diâmetro de 65 milímetros e altura de 130 milímetros, e com haste de extensão de aço também. Possui haste fina com diâmetro de mais ou menos 3 milímetros e comprimento capaz de cravar a palheta até meio metro no solo. Possui também um tubo de proteção, como você pode ver aqui, ó, na imagem da palheta. O tubo de proteção da haste fina com diâmetro externo de mais ou menos 20 milímetros, para eliminar o atrito entre o solo e a haste fina, sendo mantido estacionário durante todo o ensaio. E também o torquímetro, né, que é o equipamento de unidade de torque e medição, que imprime, através de engrenagens, uma rotação às hastes de 6 até 0,6 graus por minuto, e que permite medição do torque aplicado a essas hastes. O mecanismo deve ser dotado de coroa e pinhão acionado por manivela, como eu mostrei, né, na imagem anterior, a utilização da manivela. A partir daí, a gente consegue entender por que existem problemas com a interpretação desses resultados, visto que essa rotação que ela é realizada nesse equipamento, ela tem que ser feita, como eu falei, de 6 a 0,6 graus por minuto. Então, existe ali uma normatização, né, dessa rotação. Então, de forma manual, é meio complicado a pessoa conseguir rotacionar conforme estabelece a norma. Por isso que eu falei anteriormente dos problemas, né, que a gente tem mais desvantagens nesse processo feito de forma manual, visto que podem ocorrer problemas ali naquela análise dos dados. As características adicionais do equipamento tipo A. Ele permite sua cravação estática
em solos moles a partir do nível do terreno. Durante esta cravação, a palheta é protegida, permanecendo no interior de uma sapata. A parte inferior do equipamento deve conter rolamentos axiais e laterais vedados e lubrificados, de forma a centralizar as hastes de extensão e apoiá-las sobre rolamentos, como você pode ver aqui na figura, os rolamentos. Uma vez atingida a profundidade desejada, a parte inferior do equipamento permite cravar a palheta até meio metro no solo. As hastes de extensão são protegidas por um tubo ao longo de todo o seu comprimento, como eu mostrei aqui na imagem anterior, né, esse tubo que protege a palheta. A haste superior é provida de um rolamento centralizador. As demais são centralizadas por espaçadores, que não provoquem atritos significativos instalados em intervalos superiores a 3 metros ao longo dessa haste. O dispositivo de medição e leituras se apoia diretamente no tubo de proteção da haste e reage contra esse, para que ocorra ali o movimento, né, de torque. Com esse tipo de equipamento, obtém-se melhor qualidade nos resultados, que é o equipamento do tipo A. As características adicionais do equipamento tipo B. O ensaio ele é realizado no interior de uma perfuração prévia, como eu falei anteriormente, então, por isso as falhas nesse tipo de ensaio, né, com equipamento do tipo B, visto que eles já fazem uma perfuração prévia, então isso vai interferir sim nos resultados que eles vão obter no ensaio. Esse equipamento é mais suscetível a erros devido a atritos mecânicos e translação de palheta. E todo esforço deve ser feito no sentido de minimizá-los conforme as recomendações a seguir. São utilizados espaçadores com rolamentos em intervalos não superiores a 3 metros ao longo dessas hastes. Todos os rolamentos devem ser lubrificados e vedados para evitar o ingresso de solo, né, dentro do equipamento. E a unidade de torque e medição se apoia e reage no tubo de revestimento ou dispositivo auxiliar, que por sua vez reage contra o solo. Em resumo, o equipamento de melhor precisão e que é aceito pelo DENIT é o tipo A. O tipo B possui falhas na interpretação desses dados, visto que é realizada uma perfuração prévia. Então, o de maior confiabilidade é o do tipo A. Com relação ao procedimento do ensaio, a execução do ensaio de palheta ele se dá em solos moles e médios, conforme a gente comentou aqui ao longo da apresentação do trabalho até então, pois o solo muito rígido, a palheta não consegue fazer o seu giro, ou seja, o torque para romper o solo. E esse ensaio, a execução dele consiste em medir o torque para girar a cruzeta metálica, que foram aqueles equipamentos apresentados pela Samantha, que será cravada no solo a determinada profundidade. Isso por meio da instalação da palheta na profundidade desejada, pode ocorrer com pré-furo, conforme ela comentou, ou por cravação da palheta na profundidade que se quer retirar aquela camada de solo mesmo. Ressaltando que é feito o pré-furo antes do ponto de análise, quando realizado esse tipo de pré-furo, a partir de uma determinada profundidade, vai ser inserida a palheta ali para fazer a retirada do solo e todo o procedimento com torque, onde a palheta vai girar e para obter-se o solo não amolgado, ou seja, no solo indeformado, que não tenha sido feito ainda nenhuma interferência com outros equipamentos. E esse furo ele tem que ser equivalente a 4 vezes ao diâmetro da palheta utilizada. A palheta ela é posicionada para promover o giro, né, para a medida do torque, que pode ser manualmente ou então com equipamento mecânico, que daria maior precisão, a uma velocidade de 6 graus por minuto. O primeiro minuto de espera entre a cravação e a aplicação do torque, ou seja, o giro do equipamento. A medição do torque por meio da força aplicada, ele apresenta um gráfico com uma força crescente até a obtenção do pico de resistência, ou seja, para girar ali o equipamento, vai ter que ser aplicada uma determinada força. Automaticamente, obtém-se um gráfico dessa força aplicada até ocorrer a ruptura do solo. Esse pico de resistência, ele vai ser medido pelo torquímetro, conforme está aqui vocês podem observar no slide, na terceira imagem aqui, digamos. Vai ser calculado o SU, que é a resistência não drenada do solo, por meio do torque máximo, né? Onde será aplicada a maior força para promover o giro. Dado o primeiro giro, no tempo determinado,
né, que 6 graus em 1 minuto, depois vai dar de 8 a 10 revoluções. O que são essas 8 ou 10 revoluções? São giros, sem mexer a palheta, mas que vai realizar esse giro para amalgamar o solo, ou seja, bagunçar o solo mesmo, até ele romper completamente, para retirada da amostra. Espera-se, então, alguns minutos, né, e promove o giro novamente, não devendo ultrapassar um intervalo de 5 minutos, né, para realizar esse novo giro. E pergunta-se, então, para que tudo isso? Todo esse procedimento é necessário para eu buscar a resistência de pico e a resistência amolgada da argila. Esse parâmetro de pico e amolgado é o que vai permitir que a gente analise a sensibilidade do solo. Bem, pessoal, conforme já foi disciplinado pela norma, o Vanitest ele vai apresentar os seus resultados de uma forma específica. A NBR, ela traz no seu texto que os resultados do Vanitest, eles têm que ser especificados da seguinte forma, contendo as seguintes informações. A descrição do equipamento utilizado, as dimensões da palheta e o diâmetro das hastes e tubo de proteção. É importante ressaltar que aí nós colocamos uma amostra do resultado, mas esse breve relatório, ele não é realmente de tudo que vai ser apresentado na norma. Ele é o resultado especificamente de uma única ilha, de uma única amostra. O relatório completo em si, ele vai apresentar os resultados de várias amostras e bem como as outras informações que vão ser inseridas conforme a norma, como a descrição do equipamento utilizado, as descrições da palheta, diâmetro das hastes, a declaração de que o equipamento está em conformidade com a norma, os resultados da inspeção e do ensaio de equipamento, conforme foi descrito na própria norma, os resultados e a data da última calibração da unidade de torque e medição, o local da obra, logicamente, tem que constar no relatório, a locação e o diâmetro dos furos de sondagem que foi realizado os ensaios, e observando que a locação ela deve ser indicada em planta, através da sigla EPX, onde o X é o número da ordem dos furos do ensaio. A profundidade do ensaio, ela também deve ser inserida no relatório, o método de avanço do furo de sondagem, a data que foi feito o ensaio, as curvas torque e rotação da palheta na condição amolgada e deformada, os valores de CU a CUR expressos em KPA, os valores de sensibilidade, os eventuais danos que tiverem na palheta ou equipamento, todas essas observações devem constar no relatório. E, através do ensaio da palheta de Vanitest, nós vamos obter os seguintes resultados, que seria o quê? O gráfico de torque em função da rotação. O torque em si é a medição da força que pode causar um objeto, né, ao girar ao redor do eixo, assim como a força em que faz com que o objeto acelere em cinemática linear. O torque, na verdade, é o que faz com que o objeto adquira a aceleração. Outro resultado seria a resistência não drenada nas condições naturais, bem como a resistência não drenada nas condições amolgadas e a sensibilidade da estrutura da argila. Então, ok? Esses são os resultados que nós vamos obter através do Vanitest, que é o teste da palheta. No slide, apresentamos a fórmula do cálculo de resistência ao cisalhamento não drenado, que é composta por SU igual a 0,86 vezes a divisão do torque máximo medido em kN por metro, dividido pelo π vezes o diâmetro ao cubo, o diâmetro da palheta ao cubo. Ou seja, o diâmetro da palheta adotado pela norma é 65 milímetros. E, ao lado, apresentamos um gráfico contendo o resultado não deformado e o resultado amolgado, contendo também as informações com os dados da palheta que foram utilizados, os resultados obtidos durante o teste, tanto para deformação quanto amolgado. Ao lado da fórmula, apresentamos também um gráfico de torque, tanto do solo indeformado
que é demonstrado aí pela coloração azul, e em que apresenta um torque bem alto que foi necessário para girar a palheta. E na cor vermelha nós temos o solo amolgado, ou seja, o solo já não estava mais em sua composição natural. Com isso, o torque para girar a palheta foi bem menor do que o ensaio inicial. Com isso, nós percebemos que quanto mais agitado o solo, embora respeitando o tempo de 5 minutos entre a quantidade de giros, ele apresenta uma diferença relativa na imagem em torno de 12 kilonewton, 12 newtons por metro, nesse caso, 12 newtons por metro. No slide a seguir, apresentamos o cálculo da sensibilidade, que é definido pela sigla ST, e obtemos esse resultado através da divisão da resistência ao cisalhamento que foi encontrado, que é usualmente utilizada a sigla SU, dividido pela resistência amolgada, ou seja, a resistência que nós encontramos depois que o solo foi, pode-se dizer, até esfarelado. E, ao lado, apresentamos uma classificação de sensibilidade, de acordo com a norma brasileira, que, no caso, a classificação da sensibilidade, ela é considerada baixa com um resultado entre 2 e 4, média 4 e 8, alta de 8 a 16 e muito alta quando esse valor chega, esse resultado é superior a 16. Interpretação do ensaio e aplicação dos resultados. A norma brasileira define que a resistência não drenada deve ser expressa em kPa, ou seja, quilopascal, fornecida pelo ensaio de palheta por meio da equação de cisalhamento não drenado. Na dedução dessa expressão, assume-se uma distribuição uniforme de tensão ao longo das superfícies de ruptura horizontal e vertical ao redor da palheta. A validação das hipóteses referente à distribuição das tensões tem sido objeto de investigações experimentais e numéricas, desenvolvidas com o objetivo de validar o uso da equação da determinação da resistência não drenada. Em 1977, Donald e outros apresentaram os resultados da análise da distribuição de tensões em torno do cilindro cisalhado pela palheta inserida em um meio elástico, usando um programa de elementos finito tridimensional. Em 1980, Menzies e Merrifield confirmaram experimentalmente para as argilas de Londres as evidências numéricas descritas por Donald e outros em 1977. Com base nos resultados, são mostrados na figura apresentada, que mostra a distribuição de tensões de cisalhamento. Com base nisso, podemos concluir que, primeiro, a hipótese da distribuição uniforme de tensões ao longo da superfície vertical é aplicável aos estudos realizados pela engenharia. Segundo, a hipótese da distribuição uniforme de tensões na superfície horizontal, extremas, topo e base do cilindro, são irreais e não se aplicam aos estudos de solos realizados pela engenharia. E, bem como, com base nos resultados que são apresentados com o uso da equação, a engenharia pode calcular uma fundação que neutralize um possível recalque que venha surgir em um solo argiloso. Com base no que foi apresentado,
podemos concluir que o ensaio de palheta in situ apresenta algumas desvantagens, principalmente quando o processo é manual, não é mecanizado. Isso tem sido objeto de crítica por alguns estudiosos que defendem que o ensaio de palheta seja realizado em laboratório para ter uma maior precisão nos resultados obtidos. Convidamos vocês para acompanhar conosco a apresentação de um vídeo sobre a realização do ensaio VaniTest. Acompanhe conosco. Agradecemos a todos por nos acompanhar até aqui e esperamos ter contribuído no sentido de levar informações até vocês com relação ao ensaio VaniTest, também conhecido como ensaio de palheta. Obrigada!